aqui antes. Eu tava ouvindo vocês falarem, ele falou assim, pô, tô triste e tal. Cara, eu sou da época que o Corinthians não ganhava título nenhum e a gente era feliz. Isso é verdade, né? Então, vê como mudam as coisas. O Corinthians começou a ganhar Mundial, Libertadores, hoje a torcida não fica feliz, não tá feliz com pouca coisa, não. Eu acho que a diferença, Casão, é que vocês corriam, davam um carrinho, sujavam o uniforme, se Também comprometiam, fazia Já vai gol. ficar alfinetando os caras já, mano. Não, mas é que cornetando. é que eu era torcedor quando o Corinthians não ganhava, antes de eu ser profissional. Eu ia lá no... Primeiro jogo que eu fui do Corinthians, meu pai me levou depois da Copa de 70. Primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70. Corinthians e Ponte Preta, no Parque São Jorge, eu fui assistir. E antigamente, meu pai falava assim que o Paulistão Era o campeonato. era o campeonato. Exatamente. O Paulistão era o campeonato. Era o e ficou o campeonato por muito tempo. Os anos 90 também. Desde no final dos anos 90, quando o Ronaldo jogou no Corinthians, que foi campeão com aqueles golaços contra o Santos e tal, era super valorizado. Depois começou a perder um pouco. Quando ficou muito diferente a parte financeira dos times da capital, dos times do interior, e depois na própria capital, né? Começou a se destacar o Palmeiras com grana, aí os outros sofrem pra caramba, às vezes tem um com mais grana, outro com menos grana, mas ficam sofrendo. Isso aí quebrou um pouco a disputa do Campeonato Paulista. Mas nessa época o Corinthians ele sempre foi muito grande, assim, nessa época, anos 70, 80, o Corinthians... Ô, meu irmão, respeita o maior time do mundo, viu? E não, é uma dúvida de quem torcia naquela época. O Corinthians já era o... Sim, cara. O Corinthians... a torcida do Corinthians começou a crescer durante os 23 anos sem título. Foi uma coisa... Que loucura isso. Muito louco. Muito louco isso aí, né? que colocou, na realidade, eu acho que o time como o clube do povo, o time do povo. Porque o time perdia campeonato e no outro ano ele lotava estádio, lotava o Pacaembu, qualquer lugar lotava. Sempre a final de 74 tinha 80% do Morumbi tomado pela torcida do Corinthians. Perdeu para o Palmeiras, mas tava 80% da torcida do Corinthians. Então era uma expectativa, eu acho, sabe? Aquela expectativa. Pô, o ano que vem tinha uma brincadeira que os adversários faziam com a gente. Quando era criança, os caras falavam assim, acabava um ano, eles falavam que o corintiano fazia assim, o ano que vem é nosso. Raspavam uma mão na outra, o ano que vem é nosso. Todo ano era a mesma coisa, entendeu? Então, mas na sua infância você ia pra estádio? Sim. Seu pai te levava? Meu pai me levava pra ver... Eu fui com 7 anos a primeira vez. Corinthians e Ponte Preta. Primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70, que ia voltar o Ado e o Rivelino. Meu pai me levou pra ver o Ado e o Rivelino. O Ado jogou, o Rivelino deu uma volta olímpica. E daí em diante meu pai começou a me levava muito pra ver estreia de jogador. O Corinthians contratava alguém. Então seu pai era fanático. Porra, meu pai e meus tios fanáticos. Meu pai era o seguinte... o Corinthians nunca perdeu pro meu pai. O juiz sempre roubou. Você chegava na casa dele, você viu o jogo ontem? Pra mim também. Você viu aquele negócio, puxou a camisa, fez... eu nunca vi meu pai falar que o Corinthians tinha perdido. Ele era aquele corintiano chato, então. Chato. Meu pai é assim também. E quando é alguma coisa duvidosa pro Corinthians, eu falo assim brincando, e aí, pai, e agora? Ele falou, acontece.